É raro, mas acontece. Nesse final de semana não vai ter o UFC, mas eu sei muito bem que o fã de lutas, o fã hardcore que gosta daquela porradaria profissional, não vai ficar tanto tempo até a semana que vem sem acompanhar o esporte, não é verdade? Então fica aqui o convite e também a conversa. Nessa sexta-feira temos o LFA 200 com 3 disputas de cinturão, Brasil no lugar mais alto do card, fazendo luta que vale cinturão, vale título, unificações, Brasil contra Daguestão. Então tô aqui para falar com você sobre esse card, passar um pouquinho das histórias dos atletas, a ficha corrida dos protagonistas desse card, e é óbvio que o convite fica para você deixar o like, para você deixar sua inscrição e deixar um comentário. Por acaso você não conhece a história do LFA, não sabe o que é o LFA dentro do cenário de lutas do mundo? Comenta aqui, pergunta, sei que tem muito fã novo, eu adoro a história do LFA, participei das transmissões aqui pro Brasil desde a época do Esporte Extrativo, quando era RFA, teve o Legacy também, aí o Nil virou o LFA, participei das primeiras transmissões como produtor aqui no Brasil e depois me tornei comentarista do Esporte Extrativo e, porventura, comentei alguns LFAs, eu e Mamutão, né? Salve Mamutão! Fica aqui o convite para você acompanhar nessa sexta-feira. Eu acho que é o Thiago Pamplonão, né? O nosso Pamplonaço, que vai estar na narração no Fight Pass. Então, o serviço dado, bora falar das lutas, bora analisar. Deixa o like, se inscreve, já falei isso antes. Bora. Primeira luta valendo cinturão na noite. A gente vai ter o Vanilton Antunes, campeão dos 77 quilos, tentando defender, né? Unificar seu título contra o campeão interino, o Shamidkan Magomedov. Shamidkan Magomedov. Foi de primeira, vocês viram. Trazendo aqui o trabalho do nosso querido Vanilton, que veio de derrota, participou do Contender Series nessa última temporada, acabou sendo nocauteado, beleza? O Vanilton representa a TFT, aqui na Barra da Tijuca, né? O Felipe Lima, o Tata Duarte, rapaziada muito sangue bom. Ele é um Thai Fighter, tem ponta preta de Muay Thai, gosta de resolver as lutas em pé, é nocauteador, são 14 vitórias por nocaute na carreira, 9 vieram no primeiro round, é um atleta muito capaz em pé, muito contundente, realmente um definidor, cara, ele só foi pra decisão uma vez na carreira em 23 lutas, então 30 anos de idade, tá chegando no seu ápice. Vamos falar um pouquinho também do Shamidkan, porque o Shamidkan também tem uma historinha aí curiosa, né, ele que é daguestanês, é da rapaziada lá, mas não treina necessariamente com os Khabibs, ele não é dessa turma, mas lutou no Eagle, fez o último TUF, né, o TUF 32, participou daquela edição do reality show no time da Valentina Shevchenko, e aí tem um detalhe curioso, né, cara, porque ele chegou na casa falando que ele era o melhor grappler, que ele era muito bom, que ele era isso, que ele era aquilo, foi marcado pra lutar, na segunda semana, se eu não me engano, foi lutar com o rapaz. E aí o rapaz estava com um sapinho, o rapaz estava com herpes. E os caras literalmente já vestidos para ir para o confronto, já vestidos para lutar. A luta é cancelada, né, adiada. O confronto realmente acontece 2 semanas depois, pelo menos na timeline do programa, né, na semana 4, eles se enfrentam. E o Magomed, o Shamidkan Magomedov, né, o nosso querido melhor grappler da casa, foi finalizado. Apagou, cara, ele teve muito controle, assim, não só naquela luta, agora falando também no geral, assim, das lutas que eu assisti do Mago. Cara, ele é padrão, a escolinha que os caras fazem, né? Tipo, ele vai entrar em queda nos primeiros 1 minuto, 30 segundos, vai tentar pegar as costas, ele inclusive pega as costas com facilidade, mas não costuma manter bem. Só que é isso, na hora que ele toma uma invertida, na hora que ele deixa de ser o agressor e passa a ser o agredido, ele se perde um pouco na luta, né? Ele se perde um pouco na luta. Foi o que a gente viu ali na luta dele contra o Obar. Pô, vou esquecer o nome do finlandês, que foi até o vice-campeão lá do TUF. Mas o rapazinho segurou a pressão do russo, defendeu algumas entradas, defendeu alguns ataques de pescoço, de costas. E aí o russo foi dando aquela cansadinha, lembrando que foi uma luta de apenas 2 assaltos. E no final das contas o triângulo de mão sacramentou, foi finalizado. Um outro detalhe curioso, cara, é da altura do nosso querido Shamidkan Magomedov. Porque eu acompanhei algumas lutas dele no LFA, puxei pra ver, e ele é listado inclusive aqui no Typology com 1,83 m. Aí você fala, tudo bem, né? Mas aí eu fui ver a luta dele no TUF, aí eu já, caraca, ele tá baixinho, né? E ele foi acreditado no TUF com 1,78 m de altura. Então tem 5 centímetros aí que estão flutuando, beleza? E pelo teste de olho, cara, eu acho que ele tem mais 1,78 do que 1,83, porque ele é bem baixinho realmente. No TUF lutou de peso médio, costumeiramente luta de 7,7, mas assim, 1,78 não é 1,83, faz diferença. E eu acho que tem alguma coisa aí nessa envergadura do rapaz, não é por aí. O que mais eu posso agregar para falar do nosso querido Magomedov? Cara, Daguestanês foi campeão russo de MMA amador, traz toda essa bagagem, mas de novo, talvez não seja um dos mais brilhantes do daguestaneses, é de se ver, tem 9-1 no cartel, é de se respeitar, claro, mas vamos acompanhar. Eu acho que o Vanilton, se ele tiver um bom trabalho, se ele se preparou bem para defender queda, principalmente,
Em pé, ele tem quilômetros de vantagem pro russo. Realmente é defender quedas e, assim, entender que não precisa se frustrar porque o cara vai tentar te agarrar. Então não adianta ficar frustrado, não adianta gastar energia sem necessidade, é defender de forma técnica, com calma, para nas aberturas capitalizar. Uma luta de 5 assaltos, lembrando que os cinturões do LFA são em 5 rounds. Então deixa a luta correr um pouco, vê como é que tá o gás do cara. O gás do russo é, em teoria, duvidoso. Se não duvidoso, mas vale a pena a gente testar. Então, luta pegada, é Brasil e Daguestão, como sempre. É um clássico aí do mundo das lutas. Mas dá pra ter confiança no Vanilton. É uma luta difícil, é uma luta dura, sim. Se você quiser, inclusive, conhecer um pouquinho mais do Vanilton, cara, ele nas redes sociais dele, pô, ele fez um documentário lá, pô, com o Josh Gouveia. Muito maneiro, cara. Acompanhando a trajetória dele no LFA e também chegando até o Contender Series. Então, é um cara que também trabalha as mídias dele. É um atleta que tá chegando a uma maturidade. Eu comentei luta, tá aí, eu esqueci disso, mas eu comentei a luta do Vanilton, cara, em 2019, cara, no WOX, que aconteceu lá no clube, onde é o próprio TFT, o Clube Oasis, lá na Barra da Tijuca. Eu comentei aquele card, fiz a reportagem daquele card. É um card que não teve transmissão, né? Foi depois da extinção do esporte interativo. O WOX ficou um tempo sem transmitir, fazia só no seu YouTube. Eu tava lá, eu comentei, eu e Mamutão, lá naquele ginásio, bom ginásio Oasis. Ele acabou na época sendo derrotado pelo Jancy Jones também, que era um prospecto da TFT. Na época ele não treinava na TFT, mas pô, o Tata e o Felipe, que pô, tem um olho apurado para talento, viram que ele tinha futuro, chamou para vir para academia e hoje em dia é mais um dos comandados. Boa sorte pro Vanilton, boa luta. Terceira luta de importância na noite, tá? Terceira luta de importância, porque no Common Event a gente tem disputa do cinturão peso mosca feminino. Vou dar uma passadinha nessa luta antes de falar da luta principal, que tem de novo brasileiro. Tem o Le'Ryan Douglas enfrentando o Elijah Jones. Para não passar despercebido, dar moral aqui para as mulheres, a gente tem a Shannon Clark enfrentando a Cheyenne Bowers. Também é uma situação de unificação de títulos, né? A campeã linear da categoria, a Shannon Clark, vem de derrota no Contender Series, enquanto a Cheyenne Bowers acabou de conquistar o cinturão interino, enquanto a Clark estava lá lutando no Contender, cara. O que eu posso falar para vocês? Cheyenne Bowers, jiu-jiteira, finalizadora, funciona muito melhor no solo do que em pé. Em pé faz aquela guardinha fechada, é bem tecnicamente fundamentada, né? Não gosta de pisar fora da faixa, porém o negócio para ela é jiu-jitsu. Pegadora de braço, finalizadora, muito oportunista no seu approach para as finalizações. Do outro lado, a gente tem a Shannon Clark, cara, que tomou talvez o maior nocaute em termos de zebra, assim, da história do Contender Series. Ela era tipo assim, menos 1.100 favorita. Pegou uma venezuelana, se não me engano, que não lutava há 2 anos, tinha voltado a lutar em abril para lutar no final do ano no Contender. Brother. Então não deu muito certo lá no Contender Series para nossa Shannon Clark, que é mãe de 2 filhos, trabalha de 9 às 6 e ainda concilia isso tudo com os treinos. Está na correria, 32 anos, enfrenta a nossa Cheyenne Bowers de 30 anos. Se eu for falar para você aqui de palpite, né, eu acho que eu não comentei muito também da parte técnica da Shannon Clark, que é um pouco mais trocadora, mas equilibrada nas áreas da luta, assim pude-se dizer. Eu acho que se for falar, quem tem a melhor arma na luta, talvez o chão da Cheyenne Bowers, seja mais definidor do que as outras qualidades da Shannon Clark no geral, assim. Mas na hora que a Shannon Clark, separadas, melhor dizendo, né? Mas na hora que a Shannon Clark junta o jogo todo dela, ela é muito interessante no approach, porque ela é forte, ela é contundente, explosiva, é mais trocadora do que uma wrestler, do que uma atleta de chão, então acho que ela vai evitar o jogo de solo, principalmente da Cheyenne, né? Mas assim, muito contundente, cara, muito contundente. A gente viu isso na vitória dela para ganhar o título. Ela finalizou a Tayane Lopes, se não me engano, pegou uma gravata de porteiro braba. Isso que ela começou a conquistar essa vitória, estava sendo meio que amarrada pela brasileira, que estava botando o jiu-jitsu para jogo, conquistou essa vitória numa reversão que ela aplicou, já conectou a joelhada na costela da brasileira, a brasileira sentiu e a partir dali foi ladeira abaixo. Então, Canadá e Estados Unidos, luta boa aqui, cara. Luta de MMA feminino de alta qualidade. Acho sim, principalmente falando do caso da Cheyenne Bowers. Se vencer, pode sim receber uma ligação do UFC. Hora da luta principal. Agora é Brasil versus Estados Unidos. Le'Ryan Douglas enfrentando Elijah Jones. Elijah Jones, como eu já tinha mencionado antes, irmão de Miles Jones, é o atleta com mais lutas na história do LFA. Ele tem, se não me engano, 11 lutas na carreira dentro da organização. Ninguém lutou mais. E é, junto com o irmão, os únicos irmãos, né, irmãos da história a conquistar cinturões no LFA, né? Nenhum outro conseguiu, nenhum par, nenhum triplo, triplete, quadriplete. Irmãos no geral não conquistaram, apenas o Elijah Jones e o Miles, né? O Miles foi campeão do peso galo, o Elijah do peso pena. Cara, o Elijah bebe muito da fonte do que o irmão faz muito bem, né? É wrestler
sólido, bem baseado, com boas entradas de queda, explosão, força, contundência, porém a maioria das vitórias vem na parte de decisão, né? Ele controla lutas, não é um definidor de lutas, não é um cara que termina os confrontos mais cedo, não é aquele cara de nocaute de um golpe só, é muito mais um atleta que realmente vai dominando, vai diminuindo o ímpeto do adversário, vai chegando nas melhores posições. Se a luta tá boa em pé, mantém. Se tá ruim, bota para baixo. Se embaixo ficou crespado, levanta. Ele vai lutando conforme a música vai tocando e vai achando as vitórias. Tem muita qualidade nisso. É um cara que, apesar dos 28 anos de idade, cara, já são aí mais de 10 lutas dentro da LFA. Não é pouca coisa, é uma organização que você pode falar, não tem um nível de competição do UFC. Não é, mas não é para ter, na verdade. É para atletas que estão em formação. E o Elijah Jones vem se formando dentro do LFA. E do outro lado a gente tem o nosso Leirian Douglas, cara, brasileiro, lá de Paranaguá, no Paraná. Cara, começou a sua carreira aqui no cenário nacional, fez algumas lutinhas ali oportunistas de oportunidade fora do Brasil, né, melhor dizendo. Chegou a lutar até com o Chap Mariscal, cara, o bom Chap Mariscal, o brigador Chap Mariscal lá em 2018, mas hoje em dia é radicado na Califórnia, treina, né, na Bloodline MMA com o nosso querido Cub Swanson, o queridaço Cub Swanson, mas também se divide entre outras academias, também dá um treino na Gracie, dá um treininho lá de boxe com o Joel Dias, então é um cara que vem evoluindo. Tem vitórias por nocaute, vitórias por finalização, vitórias de decisão. É um cara muito completo no seu approach. Ele pode vencer a luta em diversas áreas, né? Ponta preta de Muay Thai, faixa preta de Jiu-Jitsu, campeão brasileiro de luta olímpica. Conquistou o cinturão na sua última luta, né? Acabou nocauteando o Reyes com um belíssimo cruzado. E assim, vem num grande momento. É um cara muito testado. Eu tava falando bastante da experiência, de como é que vem sendo construído e tudo mais. Só que assim, pelo que eu observei, me parece que o nosso, assim, já nadou em água mais turbulenta. Já passou por uns perrengues um pouco maiores para estar hoje, quem sabe, no momento mais maduro. O nosso Leirian tem apenas 29. Eu falei da pouca idade, 28 do Elijah. Leirian com 29. Tá bem naquele momento, né, de embalar e realmente conseguir uma vitória, defender esse cinturão peso-pena e aí já numa próxima rodada, quem sabe ir à frente e chegar ao UFC, ter Contender Series no final do ano. Então, assim, é um atleta que tem muito potencial. Os dois têm muito potencial. Em termos de highlights, o Leirian é claro que é o atleta que entrega muito mais. O atleta que chama muito mais a atenção do público. O Elijah, como eu falei, é muito mais um controlador. Eu imagino que o brasileiro vai ter que defender queda, vai ter que defender algumas quedas, porque em pé o Elijah deve ter dificuldade com o jogo do brasileiro. Assim como eu falei da questão pro Vanilton, né, assim, não é um daguestanês que o Leirian vai estar encarando. Eu acho até são approaches parecidos, mas diferentes. Só que é da mesma forma, não pode se frustrar, tem que estar com gás em dia. Essa luta que deveria acontecer em dezembro, então a gente sempre sabe, às vezes estica o camp é ruim, às vezes estica o camp é bom. Tomara que tenha sido uma situação boa, onde o brasileiro que lutaria no dia 6 de dezembro contra o Elijah acabou saindo do confronto. Então, tomara que esse camp um pouco mais longo tenha dado tempo para ele aparar as arestas, se preparar. Se quiser ter ficado puto porque passou Natal e Ano Novo dia de dieta, pega essa energia e joga no americano nessa sexta-feira. Então, assim, luta pegada. As duas lutas, o Vanilton contra o do Leirian, não são lutas fáceis. No LFA é muito difícil a gente ver um matchup que a gente fale, tá tranquilo. Geralmente são atletas bem casados, lutas muito disputadas, porque o intuito da organização é esse, né? O intuito é ver realmente quem tem talento ali para vingar, ir à frente e alçar voos maiores. Então, assim, uma boa noite de lutas, eu imagino. Sexta-feira é bom, chama a rapaziada para casa, ou pelo menos faz aquela pré assistindo o LFA diretamente do UFC Fight Pass. Tá bom? Cara, espero que eu tenha passado tudo. Se faltou alguma informação aqui, peço desculpas. Comente aqui embaixo. Eu queria principalmente falar do LFA 200. Não tem UFC nesse final de semana, deve sair mais vídeo no canal essa semana agora, provavelmente na sexta-feira. Então se inscreve, ativa o sininho e tudo mais. E dá um like aqui, cara. É raro ver canais falando do LFA, não é verdade? Então tô tentando falar aqui. Eu sei que a audiência não necessariamente vai ser a melhor do mundo de primeira, mas eu tô querendo conversar com você, fã. Você que gosta muito de luta, você que não vive sem, é pra você esse vídeo. Tá certo? Tamo junto, forte abraço, deixa o like e valeu!